Doutor Asdrubal Falavinha, vice-reitor, atualmente vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, futuro, próximo reitor a partir do mês de maio, né? Assume o mês de maio, pelos próximos 4 anos. Bom dia e parabéns pela eleição. Bom dia, Alberto Meneguzzi, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Caxias, desse programa que eu acredito, o programa Acredita, que eu sei que vocês fazem um excelente trabalho para a comunidade. Bom dia, Margot. Bom dia. Para mim é uma felicidade estar aqui falando ao vivo com vocês, porque realmente foi uma eleição bastante, vamos dizer assim, bastante lidada com toda a academia, com a comunidade, as pessoas se envolveram. Então, teve em todas as partes posicionamentos, sempre com muito respeito e sempre com uma elegância que se espera sempre de eleições na universidade. Parabéns, porque a universidade fez agora 59 anos, né, doutor Asdrubal? Sabe por que eu sei? Porque a universidade é de 1967, e eu também, né? Só que a universidade é um pouquinho mais velha, ela faz aniversário em fevereiro, eu em dezembro. São 59 anos, poxa. O senhor vai estar aí como reitor nos 60 anos da universidade. O que o senhor pensa, assim, apesar de o senhor ser atualmente o vice-reitor, claro que o senhor vai colocar a sua postura, o seu jeito de ser diferente, né? Pode ser diferente ou semelhante, mas assim, vai colocar o senhor e a vice-reitora também, que a gente tem que destacar aqui, né? Que é a Terciane Lucchesi, que é pós-doutora em História de Educação, doutora em Educação, mestre em História, licenciada em História, pró-reitora de graduação da UX, quer dizer, tem uma mulher junto com o senhor aí como vice-reitora. Com certeza, a vice-reitora, ela é extremamente competente, é uma líder, ela vem de outra área, que é a área das humanidades, diferente da minha área, e aí se tem uma sinergia forte em toda essa gestão, liderança, administração. Então, eu me sinto muito tranquilo com essa parceria que eu tenho com a professora Terciane, e a gente tem praticamente os mesmos ideais, valores e princípios. Então fica muito fácil trabalhar com pessoas que praticamente a gente tem um relacionamento de gestão muito parecido. Mas como tu falaste bem, parabéns aí pelos teus 59 anos, como falaste bem, a gente vai no próximo ano ter os 60 anos justamente da instituição, e cada gestão ela tem o seu jeito de liderar. Eu tava procurando a palavra, é o jeito de governar, é isso, é o jeito. O senhor achou a palavra que eu não achava. Eu praticamente, em todos os ambientes que eu liderei, sejam dentro do Brasil, fora do Brasil, instituições de Suíça, Estados Unidos, eu tenho um jeito de liderar bastante particular que, como médico, eu aprendi muito, que a gente tem que escutar mais do que falar. Também aprendi a parte de humanismo, empatia, por isso que o foco no cuidado das pessoas, em dar para as pessoas a capacidade de crescerem dentro da instituição, escutativa, saber ouvir, dialogar, ter sempre tomadas de decisões coletivas. Eu praticamente, quando começo a liderança em uma empresa ou instituição, eu digo para eles que eu sou uma pessoa madura, resolvida, e que o sucesso, as pessoas que tiveram à frente do sucesso, elas serão as pessoas ovacionadas na comunidade, e se der algum problema eu tomo a responsabilidade, mas o que eu quero são vínculos de confiança, que as pessoas trabalhem com alegria e tenham todo esse pertencimento da universidade e para com a universidade. Porque não adianta, a gente sabe que são as pessoas que conduzem as instituições, não são exatamente as tecnologias, os prédios, mas sim são as pessoas. E se eu cuidar das pessoas cuidam dos alunos,
cuidam da comunidade que a gente trabalha. Doutora Zuruba, eu acho que até, eu não tenho esse número preciso, mas assim, nas pesquisas, quando a universidade fez 50 anos, se falava que a universidade já tinha formado, já tinha passado por ela, em 50 anos, mais de 100 mil pessoas. Eu acredito que de 50 até 59, vamos colocar aí 130 mil, 140 mil pessoas já passaram pela universidade. Muitos dos empresários, dos grandes gestores, dos advogados, dos jornalistas, enfim, passaram. Eu e a Margot somos filhos da Universidade de Caxias do Sul também, somos muito gratos, só que do nosso tempo a universidade tinha um reitor que também era presidente da fundação, né? Então o reitor tinha mais autonomia. Hoje temos um presidente de fundação e temos as mantidas, né? A universidade, o hospital geral, a escola, a emissora de rádio. Como é que o senhor vai fazer para manter o diálogo, por exemplo, com a fundação, com o presidente da fundação? O senhor tem uma ideia sobre gestão da universidade, mas, de repente, a fundação tem outra ideia. Como é que o senhor vai fazer esse canal de comunicação com a fundação para que a UX, que o senhor vai gerir, vai ser o gestor, possa ter autonomia e o senhor possa ter um pouquinho mais de autonomia também para fazer as coisas? Muito boa pergunta. Assim como os presidentes, diretores que estão acima do reitor, ou os professores e funcionários que estão abaixo do reitor, justamente a liderança horizontal, ela vem do diálogo. Acho não, tenho certeza, e isso já foi também perguntado e discutido na sabatina. A instituição é de todos, todos têm que pertencer coletivamente, e através do diálogo, através do convencimento de ações, de planejamento, de mensurações que trazem daí toda a informação que a gente vai colocar, a gente vai traçar o nosso rumo. Então são sempre através de sinalizações de visão que a gente tem inicialmente, depois de um mapeamento estratégico do que a gente vai fazer. Em cima disso, a gente estabelece objetivos, direcionamento, as ações e os resultados a serem objetivos a curto e longo prazo. Então, não vai ser no achismo, vai ser realmente na coletividade, com dados relevantes, dados bem efetivos para o entendimento, e aí a gente vai discutir o que é melhor para a instituição. Pode ser que a minha ideia não seja melhor e a gente, discutindo no conselho diretor, a gente consiga construir juntos, e essa é a palavra, construir juntos, uma visão melhor. Por isso que é importante o conselho diretor ele ser justamente formado por pessoas que vêm com diferente background, com diferentes experiências, diferentes visões do mundo, que é justamente numa mesa com bastante diferenças que a gente constrói um plano cada vez melhor. As pessoas não entendem o porquê que uma eleição para reitor é tão secreta assim e por que são apenas, foi 5-2, são 7, né? São 7 votos. É que a gente volta lá na formação da Universidade de 67, né? Quer dizer, foi um decreto da Presidência da República autorizando o projeto de integração das faculdades existentes na época sob a denominação de Universidade de Caxias do Sul. E quem fundou, né, o primeiro reitor foi o médico Virvi Ramos e um padre, né, o padre Sérgio Félix Leonardelli, né, e em março daquele ano teve a primeira reunião do Conselho Universitário. Então já teve governo federal no Conselho Universitário, já teve participação de professores no Conselho Universitário, e hoje o Conselho Universitário é constituído de SIC, de Prefeitura, de Governo de Estado, da própria Reitoria, Fundação e Hospital Associação Virvi Ramos, é isso? Se eu esqueci de alguém, me corrija. Então, só para explicar para quem é leigo no assunto, por que dessa composição do Conselho e por que a eleição é feita dessa forma. Porque foi constituído desde 1967 com algumas alterações esse Conselho Diretor. Estou muito errado ou estou mais ou menos, doutora Zurubo? Não, tu comentaste bem.
Realmente são 6 instituições, são 7 votos, mas a gente tem que evoluir. Eu acho que isso vai estar com certeza em pauta para ver se a gente não tem como ampliar esse conselho diretor para ter mais voz da comunidade acadêmica, dos alunos, professores, funcionários, também de instituições que fazem parte da história da Universidade de Caxias do Sul, como se a gente se lembrar da FERV de Bento Gonçalves, que praticamente foi o primeiro campus criado em conjunto com outros campos, mas Bento Gonçalves sempre foi o nosso campus forte em captação, em pesquisa. Então a FERV trabalhou bem, cedeu todo o terreno onde nós temos o campus de Bento Gonçalves. Então nós temos que pensar em ampliar cada vez mais as instituições, elas têm conselhos mais ampliados. Eu acho que chegou um momento maduro, que a instituição está sólida, da gente procurar iniciar um diálogo para ver a ampliação também do conselho diretor, que faz parte da evolução, não tem nada errado, mas a gente tem que procurar se adaptar também aos momentos contemporâneos que a gente está passando. O senhor incluiria que isso seria iniciar um diálogo, mas já é uma composição diferente. Isso incluiria quem? Os estudantes, os professores, quem mais? O senhor falou em Bento Gonçalves. Isso, a FERV, ela já está no estatuto da UX como uma das instituições que pode estar no conselho diretor. Então, ela seria, vamos dizer, o início do trabalho para a gente dialogar com a FERV, porque também eles têm que ter o interesse de estar no conselho diretor, mas seria já um início de diálogo para a gente compor um conselho diretor mais amplo de visões, de conhecimento e de experiências. Seria uma prioridade, assim, quer dizer, dentre tantas ideias que o senhor tem, o senhor e a sua equipe, mas seria também uma prioridade fazer essa mudança? Isso já foi conversado nesses 4 anos que a gente está findando agora, já teve essas conversas no conselho diretor, inclusive com reuniões juntamente com membros da FERV aqui, reuniões do conselho diretor. Imagino que já está se alinhando para a gente ter essas... Não é uma solução, mas também é um mérito da FERV, porque afinal de contas, a regionalização da universidade já tem 33 anos e eles foram parceiros extremamente essenciais para que tudo isso acontecesse justamente naquela importante região dos vinhedos. É bom lembrar que quando a universidade foi criada, eram 56 municípios que fizeram esse movimento, né, pela regionalização, não é só de Caxias, né? Na época eram 56 municípios. Mas a Margot tem uma pergunta para o senhor, doutora Asdrubal. Doutora Asdrubal, parabéns pela eleição. E eu queria saber o seguinte, 2 coisas. Primeiro, quando o senhor sentar, é dia 3 de maio a sua posse como reitor, o senhor sentar na sua cadeira de reitor com a caneta de reitor, qual será a seu primeiro despacho? E a outra coisa dentro dessa questão da regionalização dos campos e núcleos, né, da universidade, eu estava, justamente a minha questão é sobre essa. Durante muito tempo a universidade teve aquele slogan, né, pés na região, olhos no mundo. E como é que isso se dá hoje em dia? Essa questão da regionalização, o senhor já falou, né, de intensificar, mas para oportunizar que as pessoas, que os estudantes consigam ir para o mundo também. Como é que vai se dar essa gestão nesse sentido de abrir as portas também, não só para os professores, para a academia, mas também para que os estudantes consigam chegar, ter oportunidades de intercâmbio, de estudo, de pesquisa para fora do país, inclusive, e que traga conhecimento para Caxias do Sul, para a região. Agradeço, Margot, pelas perguntas. O meu primeiro despacho vai ser um despacho de agradecimento para toda a comunidade acadêmica, de apresentação do novo reitor,
do estilo de liderança do novo reitor e colocar sempre à disposição de todos para uma construção conjunta. Nós temos que revisitar o nosso plano estratégico para os próximos 4 anos, e isso é feito de maneira coletiva e vai ser feito de maneira coletiva entre alunos, professores, funcionários e o conselho diretor. Então, o primeiro despacho, justamente, é trazer algumas informações básicas de governança da nova reitoria. Em relação à regionalização, tu vê como são as coisas. Na sexta-feira nós estávamos conversando exatamente sobre isso com alguns repórteres e algumas pessoas da comunidade, e a gente se lembrou desse slogan, o Pés na Região, Olhos no Mundo, que hoje, cada vez mais, ele tem uma razão de ser extremamente importante. Os jovens, eles querem buscar seus sonhos em diferentes regiões. Não é só, a gente não pode pensar a empregabilidade deles aqui na Serra Gaúcha. Não, o mundo é o limite deles. Ou seja, não tem limite, nós não temos mais barreiras entre países com essa transformação digital que a gente veio. Então, nós temos um segmento de internacionalização extremamente forte, extremamente poderoso dentro da Universidade de Caxias do Sul. Praticamente entre as universidades comunitárias, é o primeiro que se criou, que se formou, foi dentro da Universidade de Caxias do Sul e justamente serviu de base para as outras universidades comunitárias elas copiarem esse modelo. Nós temos a capacidade dos alunos nos seus mais variados cursos, seja de graduação, que nós temos 87, seja de pós-graduação, que nós temos 30 programas de mestrado e doutorado, eles podem ter essa capacidade de fazerem um fellow, de fazerem um estágio em outra instituição, seja na Europa, Estados Unidos, Ásia Pacífica, Oriente Médio, aonde estiverem, porque praticamente nós temos mais de 300 instituições que a gente tem relações internacionais, seja de educação e pesquisa. A gente está fortemente trabalhando em dupla diplomação com outras instituições internacionais, o que também abre portas, oportunidades para esses alunos de, antes mesmo de pensar em morar, por exemplo, na Europa, eles já podem ter um diploma conjunto com a Universidade de Caxias do Sul e outra universidade de Portugal, Espanha, etc. Então, isso está no foco. A internacionalização não é mais uma opção, é uma necessidade de todo o currículo, de todos os cursos. A internacionalização ela tem que fazer parte desse nosso programa. A gente já definiu, desde o começo, quase no primeiro ano da nossa gestão, que o inglês é a segunda língua dentro da instituição. Então, nós temos disciplinas em que é utilizado a língua inglesa como um meio de instrumentação do ensino, e isso faz com que a nova geração, que é uma geração excelente, eu estava ontem fazendo a formatura, e nós tivemos 13 laureas acadêmicas, Sua que filha, justamente a sua filha se formou ontem? Sua filha também, doutora Zuruba? Ou? Sua filha também se formou ontem? Sim. E aí segura o coração, né? E o senhor foi quem estava à frente ali eu estava presidindo. Presidindo, exatamente. Eu estava presidindo. Imagina a emoção, filha, né? Imagina a emoção. Não, mas assim, agora, só para tu saber como as pessoas todas, não é o cargo que faz a pessoa que faz o cargo. E todos nós somos humanos, nós temos nossas emoções. A minha filha teve alguns problemas de tumor cerebral maligno, que com 4 meses começou a nossa jornada, e já foram 6 cirurgias, e uma intensidade de recuperação, resiliência, atividade de fisioterapia, uma coragem dela, e ela conseguiu se formar na Universidade de Caxias do Sul, uma pessoa querida, e vai começar a psicologia amanhã.
Tá no Olha aí, ó, tua colega, Alberto. curso. Eu tô estudando psicologia também, doutor, viu? Voltei aos então 50, virei calouro aos 58, viu? Virei calouro aos 58. Então, assim, e a Universidade de Caxias do Sul faz parte dessas e outras milhares de histórias bonitas da nossa comunidade, por isso que é o patrimônio da nossa comunidade, essa universidade. Então, ontem foi duplamente emocionante para mim e assim, Deus está com a gente sempre. Deus protege a gente e nos dá força. Isso é o que a gente tem de mais relevante aqui na Terra. Eu vou fazer uma última pergunta, porque já estourou nosso horário, doutora Asdrubal, mas citando aqui o que disse o doutor Virvi Ramos, médico, assim como o senhor, no discurso de posse como reitor. O doutor Virvi disse o seguinte: queremos aqui e agora dizer que os responsáveis pela organização dessa universidade a querem transformar num templo de cultura e saber e derramar para fora de seus muros os benefícios de suas pesquisas, o aproveitamento de seus cursos em favor da comunidade que faz crescer. Esse foi o discurso de posse, uma parte do discurso de posse do Dr. Virvi Ramos, o primeiro reitor. Quer dizer, derramar para fora de seus muros. E essa é uma cobrança que eu e a Margot, sempre quando conversamos com o atual reitor, o Gelson Eck, a gente sempre dizia, o Gelson nos dava um monte de pesquisas e um monte de coisas que a universidade está fazendo. E a gente sempre dizia para ele, e quem é que sabe disso? Quem é que sabe dessas pesquisas? Quem é que sabe dessas maravilhas que a UX tem? Então, o senhor entende dessa forma também? Tem muita coisa boa acontecendo e tem que ser derramado para fora de seus muros? Uma das... A gente está conversando a respeito de planos, projetos. Um dos projetos é a translação do conhecimento. Porque a gente tem um silo que é o ensino. A gente tem um outro silo que é a criação do conhecimento, que é a pesquisa e inovação. E a gente tem um terceiro silo que é a nossa missão comunitária, como tu bem falaste, transbordar para fora, para a comunidade, para que eles tenham o ganho dessa universidade. O que nós temos que fazer é conectar os três. Então tem vamos dizer assim, uma área na ciência que a gente trabalha em translação do conhecimento. Como que a gente passa que esse conhecimento ele seja utilizado por todos no outro lado da ponta? Não só que eles conheçam os resultados, mas que para ter uma resolução efetiva tem que ser usado esse conhecimento. Para tu teres uma ideia, na área da medicina, uma vez que eu criei uma pesquisa, o tempo de utilização que demora para ela ser utilizado na prática médica são 17 a 18 anos. Então, eu criei um conhecimento importante para uma comunidade e demora 17 a 18 anos para estar em prática na sua rotina diária. Então, nós temos que encurtar esse momento, por isso que um dos planos é a translação do conhecimento, que vai justamente prover essa solução, que é esse gap, que é esse espaço entre o conhecimento criado, as pessoas terem o reconhecimento do que está sendo feito e, principalmente, utilizarem esse crescimento em benefício ao bem-estar e desenvolvimento da comunidade. Tá bom. Doutora Asdrubal, olha, muito obrigado pela sua entrevista, pela disponibilidade de falar com a gente aqui no domingo pela manhã. O senhor falou, nós estamos na edição 252, o senhor esteve aqui ao vivo, presencialmente, no programa 248. E a gente tentou, nessa eleição da Universidade de Caxias do Sul, dar espaços equânimes para os dois candidatos. Então, a gente entrevistou o senhor, não falamos de eleição, foi até engraçado a história da orelha queimada. Orelha queimada. A história da orelha queimada, ela repercutiu muito, né? E nós entrevistamos também, no domingo seguinte, a professora Cleide Calgaro. Não falamos sobre eleição, falamos sobre os conhecimentos dela naquilo que ela tem, uma formação muito boa. Então, a gente fica tranquilo porque a gente fez o correto aqui dentro do programa Acredita.
e lhe parabeniza. E a gente pede para o senhor que o senhor nos convide para tomar um café e uma água quando o senhor estiver já no Com a gabinete, caneta. né? Com a caneta na mão. A gente vai tomar um café com o senhor, tá? Com certeza, eu primeiramente quero parabenizar a maneira profissional como vocês, especificamente tu, Alberto, a Margot, atuam, e todos os jornalistas da maneira profissional como atuam. A área de vocês é extremamente importante, vocês fazem a conexão da universidade, dos nossos resultados com a comunidade, então é extremamente importante o que vocês estão cumprindo com a sua função também comunitária. E agradecer aí o espaço que a gente teve para poder falar um pouco sobre a nossa querida Universidade de Caxias do Sul para todos os ouvintes aí do programa Acredita. E manda um abraço também para a Terciane Lucchesi, que é a vice-reitora eleita junto com o senhor, que vai ter essa responsabilidade. Obrigado, doutora Asdrubal. Bom dia, bom Obrigado. domingo. Parabéns pela formatura da filha. Não sabia dessa história. É uma história muito bacana, né? Entre aspas aqui, de superação da sua filha. E que bom que o senhor contou isso no ar aqui, porque eu particularmente não sabia disso. Então, uma superação, uma mega hiper superação, né? Com certeza. Grande abraço, doutora Asdrubal. Obrigada.